Direito penal, aplicação da lei penal e retroatividade da lei penal. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Pacheco, delegado de polícia, professor de Direito Penal aqui no Aprova Concursos, e hoje falaremos de um tema de suma importância e que certamente será motivo de cobrança na sua prova de concurso. Então, muita atenção a essa aula, a gente vai retomar conceitos que já foram vistos em outras aulas e vamos aprofundar um pouco mais, perfeito? Falaremos hoje sobre a irretroatividade da lei penal. Vamos lá. Eficácia da lei penal no tempo. Aplica-se em regra a lei penal vigente ao tempo da realização do fato criminoso. Mas olha só, aplica-se em regra, a lei penal vigente no tempo da realização do fato criminoso. Excepcionalmente, será autorizada a retroatividade da lei penal para alcançar fatos passados, desde que benéfica ao réu, ok? A lei só retroage para beneficiar o réu. A lei nunca retroage para prejudicá-lo. A lei não retroage para prejudicá-lo. A lei retroage para beneficiá-lo. Vamos lá. A este fenômeno conferido à lei penal de movimentar-se no tempo, dá-se o nome de extraatividade, tá? Extraatividade. E essa extraatividade é dividida em duas partes. Vamos lá, em duas. A primeira delas é o seguinte: retroatividade, que é a capacidade que a lei penal possui de ser aplicada a fatos praticados antes da sua vigência, tá? E a ultraatividade, capacidade de aplicação da lei penal mesmo após as revogações ou, mesmo após a revogação ou cessação de direitos, mesmo após, isso aqui está errado, mesmo após a revogação ou cessação de seus efeitos, perfeito? Então nós temos a retroatividade, e a ultraatividade, tá? A retroatividade é o retorno, a ultraatividade é a capacidade de ser aplicada em momento futuro, beleza? Olha só, sucessão de leis penais no tempo. Entre a data do fato praticado e o término do cumprimento da pena, podem surgir várias leis penais, ocorrendo aquilo que chamamos de sucessão de leis no tempo. Aquilo que chamamos de sucessão de leis no tempo. De acordo com o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 45, aliás, no seu inciso 40, anuncia-se, como regra geral, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, Como eu disse aqui outras vezes, em várias aulas, a lei penal não retroage para prejudicar o réu, ela só retroage para beneficiar. Ela só pode retroagir para beneficiar, combinado? Olha só, trata-se da irretroatividade da lei penal, excetuada somente quando esta lei beneficia de algum modo o acusado, ou mesmo o condenado. Por quê? Porque ela beneficia não somente aquele que está sendo acusado, mas aquele que já foi condenado com sentença transitada em julgado ele também é beneficiado pela lei penal retroativa benéfica, ok? Não só aquele que foi, ou está sendo julgado, como aquele que já foi condenado com sentença transitada em julgado. A retroatividade da lei benéfica autoriza que a lei nova, que deveria produzir efeitos a partir de sua entrada em vigor, produza efeitos sobre as ações ou omissões realizadas antes de sua existência no mundo jurídico. E olha só, para complementar o raciocínio, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, mais uma vez, eu estou falando aqui de irretroatividade da lei penal benéfica. Ela retroage para colaborar, para ajudar o réu. E olha só,
Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Efeitos penais da sentença condenatória, porque os efeitos cíveis permanecem. Efeitos cíveis. Efeitos cíveis permanece. Vamos dar aqui um ok, né? Efeitos cíveis, ok. Efeitos cíveis permanece. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a lei posterior que de qualquer modo favorece o agente aplica-se aos fatos anteriores. Então, ainda que ela não descriminalize a conduta, se ela só ajuda de alguma forma ou de outra, uma redução de pena, por exemplo, uma redução do tempo de prescrição, ela vai sim aplicar de forma retroativa, ela será aplicada de forma retroativa, ok? Olha só, eu produzi aqui um quadro que nós vamos tratar da irretroatividade penal e basicamente tudo o que pode acontecer com o seu efeito, tá? Então, ó, com relação ao tempo da conduta, nós temos um fato atípico aqui, ó. Primeiro caso, fato atípico. Fato atípico. Aí a gente tem uma lei posterior que torna o fato típico, ou seja, criou uma conduta, né? Criminalizou uma conduta. Nós temos então uma lei incriminadora, irretroatividade, princípio da irretroatividade. A lei não retroage para prejudicar o réu, a lei retroage é para beneficiar, perfeito? Olha só, situação 2, fato típico, ou seja, é crime. Uma lei posterior mantém o fato típico, mas prejudica o réu. Ele prejudicou. Ele, por exemplo, aumentou a pena. Ele aumentou a pena de determinado crime. Então, a gente tem a novatio legis impedius, irretroatividade. A lei não retroage para prejudicar, ela só retroage para beneficiar. Mais uma vez, eu insisto nisso. Tá? Olha só, situação 3. Nós temos novamente um fato típico. E uma lei posterior, ela promove a supressão da figura criminosa. Ela suprimiu esse fato típico. Temos aqui um instituto da abolitio criminis. Então, nesse caso, a lei vai retroagir para beneficiar o réu. A lei retroage, beneficia o réu, independentemente dele estar sendo julgado ou até mesmo de ter sido condenado com sentença transitada em julgado, tá? A lei vai retroagir para melhorar a situação dele e vai retirar os efeitos da sentença, os efeitos penais, perfeito? Os efeitos penais serão retirados. Por quê? Porque a lei vai retroagir para beneficiar, tá? Abolitio crimes, a lei retroage para beneficiar o réu. Olha só, a gente tem na quarta situação aqui, novamente um fato típico. Ela mantém o fato típico, mas favorece o réu. Ela, por exemplo, reduz a pena. A pena que era de 4 a 10 anos passa a ser de 2 a 8 anos, por exemplo. Essa lei favorece o réu. Nós temos aqui a novatio legis in melius, ou seja, a lei vai retroagir. Ela vai retroagir para ajudar, porque não obstante, né, embora ela não tenha extinguido a figura criminosa, né, extinguido o tipo penal, como o Instituto da Abolitio Criminis faz, ela melhorou a situação do réu. Seja esse réu que esteja passando por um processo, né, sendo julgado, ou acaba de ser julgado, ainda tem recurso pendente, ou até mesmo quando ele já foi julgado e condenado com sentença penal transitada em julgado. Essa lei vai retroagir para beneficiar o réu também, perfeito? E nós temos aqui uma quinta situação. Fato típico, de novo, fato típico. Aí eu tenho uma lei posterior, que faz o seguinte, o conteúdo típico migra para outro tipo penal. A gente tem aqui o princípio da continuidade normativa, ok? Princípio da continuidade normativa. Não haverá
e retroatividade nem para melhorar e muito menos para piorar a situação do réu, perfeito? Por quê? Porque o tipo penal continua vivo, porém em outro artigo. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, falei até redundante, né? Exemplo, por exemplo, olha só, por exemplo, a Lei 12.015 de 2009 promoveu a retirada do artigo 14 do nosso Código Penal. O artigo 14 falava do crime de atentado violento ao pudor. Ela falava do crime de atentado violento ao pudor, mas essa conduta ela foi extinta apenas do artigo 214, porque ela migrou para o artigo 213. Ela foi equiparada ao crime de estupro. O que entendemos hoje como estupro é o que já era entendido como estupro, mais o ato libidinoso, perfeito? Mais o ato libidinoso. Então, olha só, nessa situação, o 214 ele não sumiu do Código Penal, ou melhor, ele foi retirado expressamente, né? Ele foi retirado expressamente, mas o conteúdo dele migrou para o artigo 213 de estupro. Agora, estupro e atentado violento ao pudor é a mesma coisa. Então, se o conteúdo migra para outro tipo penal, a gente tem um princípio da continuidade normativa típica, perfeito? Não teremos aí retroatividade da lei penal. Olha só, lei temporária e lei excepcional. Isso talvez já foi visto em outras aulas ou outra aula, mas retomaremos aqui porque é um tema importante para esse tema de hoje, tá? Nós estamos falando da irretroatividade da lei penal. Beleza? Vamos lá. Lei temporária é aquela instituída por prazo determinado. A lei temporária é instituída por prazo determinado. Ela criminaliza determinada conduta, entretanto, prefixando no seu texto o lapso temporal para sua vigência. E o melhor exemplo que a gente tem é a Lei 12.663 de 2012, que criou os crimes para proteger o patrimônio da FIFA durante a Copa do Mundo, né, que ocorreu aqui no Brasil. Durante a Copa do Mundo e a Copa das Confederações também, abarcou outras situações, tá? Mas essa lei, ela informava expressamente que a data final de vigência dela seria no dia 31 de dezembro de 2014. Ela mesmo disse isso. Ela disse, essa lei terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Estamos diante, então, de uma lei temporária, tá? Uma lei temporária. A lei excepcional é aquela editada em função de algum evento transitório, como estado de guerra, calamidade ou qualquer outra necessidade estatal. Ela perdura enquanto persistir o estado de emergência. No caso aqui, não há como o legislador prever que essa lei, por exemplo, terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Não tem como. Por quê? Porque ele não sabe quando vai terminar a guerra, quando vai acabar o estado de calamidade. Então, a lei vigorará até os finais, né, até o final dessas situações excepcionais, tá? Ela vigorará até o final dessas situações excepcionais, enquanto persistir esse estado de emergência. Enquanto persistir esse estado de emergência, essa lei vai durar. Essa é a diferença entre a lei penal, né, aliás, a lei excepcional e a lei temporária. A lei temporária, ela prevê expressamente o término dela. Na lei excepcional, não. Quem determina isso, quem determina o final dela é o próprio estado de emergência. Quando o estado de emergência finaliza, a lei excepcional também finaliza. Perfeito? Características dessas leis. Autorrevogabilidade. As leis temporárias e excepcionais se consideram revogadas assim que encerrado o prazo fixado em lei, tá? Encerrado o prazo fixado em lei, no caso da lei temporária, ou cessada a situação de anormalidade, no caso da lei excepcional, tá? Outra característica, ultraatividade. Por serem ultraativas, elas alcançam os fatos praticados durante a sua vigência.
ainda que as circunstâncias de prazo, né, no caso da lei temporária, e de emergência, no caso da lei excepcional, tenham se esvaído. Se a lei temporária, se ocorre, né, a vigência, o término da vigência dessa lei temporária, como por exemplo no caso da lei lá de 2014, né, da FIFA, em 31 de dezembro a lei perdeu vigência, mas a pessoa que cometeu um crime durante a vigência da lei, né, vamos supor em julho de 2014, quando ocorria a Copa do Mundo, né, junho e julho de 2014, a pessoa cometeu o crime ali, ela pode ser julgada de acordo com essa lei em 2015, 2016, 2017, enfim, não tem prazo para isso, a não ser o próprio prazo de prescrição do crime, mas ele será julgado, embora essa lei não mais exista, ele será julgado de acordo com ela. Por quê? Ela não existe porque é temporária, ela já informou qual que é o período dela, qual o período que ela vai exaurir a sua vigência, ela já informou. Mas não tem problema, porque ela tem ultratividade. Tendo ultratividade, ela será aplicada em 2015, 2016, 2017, até que o caso seja julgado ou a conduta seja prescrita, perfeito? Porque ela terá uma atuação ultrativa. Isso serve também para a lei excepcional, é a mesma situação. Terminada a guerra, o estado de calamidade e etc., essa lei terá ultratividade, poderá ser utilizada, né, deverá, aliás, ser utilizada no caso do julgamento para quem praticou aquele crime durante aquele período, ainda que já tenha esgotado esse período de guerra ou esse período de calamidade pública e etc. Beleza? Combinado? Olha só, de acordo com o artigo 3º do Código Penal, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, ainda que essa aplicação seja em momento futuro. O que importa é o quê? O fato praticado durante a sua vigência, ok? Olha só, temos uma outra situação interessante aqui para colocar aqui para você, que é o seguinte: a lei intermediária. Lei intermediária. E aí? Como a gente vai fazer? Se, por exemplo, uma lei A diz uma coisa, a lei B dá uma melhorada nela, mas piora outra, aí vem uma lei C em outro sentido e faz uma bagunça danada, como é que a gente vai resolver essa questão, hein? Como nós vamos resolver essa questão? Então vamos lá. Nós tivemos um fato aqui, que foi praticado durante a lei 1. Aí durante a lei 2, a gente tem uma outra situação, tá? Se esta lei for mais favorável, deve retroagir. Por óbvio, deve retroagir a data do fato. Ou sob o ângulo da sentença, será considerada ultraativa, tá? E aqui a gente tem a sentença. Aqui a gente tem, né, esse fato aqui, a gente tem a sentença na lei 3, tá? Na lei 3. Vamos lá. Essa é uma lei intermediária, sentença. O que vai acontecer aqui? Extinção da punibilidade, tá? Extinção da punibilidade. Você tem uma lei 1, tá? Você tem uma lei 1, depois tem uma lei 2 que torna a conduta mais favorável e depois a sentença com uma lei 3. Depois uma sentença com uma lei 3. Nós teremos a extinção da punibilidade. Por quê? Porque o fato foi praticado aqui, ó. O fato foi praticado aqui, ok? Essa lei aqui extinguiu a punibilidade. Esta lei extinguiu a punibilidade. Ela foi utilizada na prática de forma ultrativa. Ela beneficiou o réu aqui. Ela beneficiou o réu aqui. Ela beneficiou. Então, se uma lei 3 vem cá e criminaliza a conduta, né? Ela criminaliza a conduta novamente, não tem problema. Por quê? Porque o fato foi praticado aqui. E a lei não retroage, a lei aqui, ó, ela não retroage, ela não pode retroagir para prejudicar, ela só retroage para beneficiar. Então, se uma lei 2, a lei 2 promoveu a extinção da punibilidade, ou até mesmo melhorou a situação do réu sem promover a extinção da punibilidade, ela é aplicada de forma retroativa, perfeito, retroativa. E posteriormente vem uma lei 3 que piora a situação do réu, ou criminaliza novamente a conduta. Não, ela não será aplicada de forma retroativa, tá? Nós teremos aqui o instituto da extinção da punibilidade, ou no mínimo,
a pena do réu será melhorada, tá? No mínimo, a pena do réu será melhorada. Perfeito? Parece difícil de entender, mas não é. É só a gente pensar com carinho, tá? É só pensar com carinho. Fato 1, lei 1, lei 2 e sentença na lei 3, tá? O fato foi promovido, o fato ocorreu no momento em que a lei 1 vigorava, a lei 2 é mais favorável, ela retroage, ok? E a lei 3, no momento da sentença, ela piora a situação do réu, porém não retroage, porque ela não pode retroagir para prejudicar. Então será aplicado, na verdade, a lei 2, promovendo a extinção da punibilidade ou, no mínimo, melhorando a situação do réu. E olha só, tem um tema mais complicado ainda, que é a combinação de leis. É possível a combinação de leis penais para favorecer o réu? Isso tem uma grande discussão na doutrina e na jurisprudência. Vamos lá. Você tem uma lei A, que promove uma pena de 1 a 4 anos e 100 dias multas. E uma lei B, que promove uma pena de 8 a 10 anos, aliás, 2 a 8 anos e 10 dias multa. Qual que é o problema? Essas duas leis, a lei A e a lei B, tem uma parte dela que é melhor na lei A e tem uma parte que é melhor de acordo com a lei B. Boa parte da doutrina defende que o legislador deveria combinar essas leis e utilizar o que há de melhor para ela. Então, a lei não retroagiria, a lei B, né? A lei B, vamos colocar, lei A e lei B. A lei B não retroagiria no que tange a sua pena. Por quê? Porque a lei A tem uma pena melhor. Contudo, ela retroagiria no que tange ao quê? A sua penalidade de multa, de dias multas. Por quê? Porque ela tem menos dias multa do que a lei A, que teria 100 dias multa. Uma parcela da doutrina, até considerável, falava que essas leis deveriam ser combinadas e o legislador utilizaria a melhor parte de cada uma delas. Perfeito? Contudo, atualmente esse raciocínio não é válido, tá? Esse raciocínio não é válido porque o STJ tem entendido de forma diferente. O STJ tem entendido de forma diferente. E o que diz o STJ? A solução é simples. A solução é a mais simples de todas, muito mais simples do que você imagina. Ele fala assim, pergunta ao réu. A gente tem um problema de incompatibilidade de normas. A gente não pode misturar as normas. Por quê? O STJ fala o seguinte, se você utiliza a parte boa da lei A e a parte boa da lei B, você estaria criando uma lei C. Você estaria criando uma lei C. E é proibido. O operador do direito, né, o juiz não pode criar uma lei C. Ele não pode legislar. Princípio da separação dos poderes. Princípio da separação dos poderes. Quem legisla sobre direito penal não é o juiz, não é o poder judiciário, é o poder legislativo. Poder legislativo da União, perfeito? Como regra, tá? É o poder legislativo que emana as leis penais. O poder judiciário não pode. Então a gente está diante de um problema, de incompatibilidade de normas. Mas o STJ foi simples, ele falou, o réu escolhe. O réu escolhe. Sem problema, pergunta para ele. Por quê, gente? Por que o réu escolhe? Tem situações que, concretamente falando, é mais interessante para ele pagar uma multa menor e ter uma penalidade maior do que ele pegar uma pena privativa de liberdade menor e pagar uma multa maior. Isso só pode ser visto no caso concreto. De repente ele já cumpriu a pena privativa de liberdade, boa parte da pena privativa de liberdade, né, por meio da prisão provisória, e o julgamento demorou tanto que ele já está no regime aberto. Para que ele prefere, então, no caso, pagar menos multa do que ter menos pena? Porque para ele, de forma concreta, menos multa é mais interessante para ele. Pelo menos ele vai, né? Pelo menos ele vai dever menos dinheiro ao Estado. Entendeu? Isso é o caso concreto que fala, não necessariamente a quantidade de penas, né, no que tange a pena privativa de liberdade, é a melhor saída para o réu. Por isso o STJ fala, pergunta para o réu. Perfeito? Então não tem erro, gente. Ó, o réu escolhe.
Perfeito? Bom, eu vou ficando por aqui. Isso é tudo que eu queria falar sobre a irretroatividade da lei penal. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em me procurar aqui na Prova Concursos, eu estou à sua disposição, ok? Então eu te desejo aí bons estudos, muita paz, fique com Deus e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!